Olá, bom dia. Um pouquinho atrasada, acabei dormindo demais, ontem fui dormir tarde e tô começando a live agora. Para quem não me conhece, meu nome é Ediane Oliveira, eu sou nutricionista clínica e vou te ajudar a controlar as taxas de diabetes. Oi Letícia, tudo bem? Então a aula hoje vai ser sobre pão, uma aula aqui teórica para você entender todos os tipos de pães, se pão engorda, se pão não engorda, se pão vai fazer aumentar a sua glicemia. Eu acho que o pão é um queridinho, da maioria das pessoas que moram aqui na região sudeste, e sul, tanto que norte e nordeste a gente não vê o pão como, aquela alimento tão presente no café da manhã, porque eles acabam usando muito mais raízes. Mas quem mora na região sul e sudeste tem sempre uma padaria a poucos metros de casa, E aí passa do trabalho, ou de manhã, ou na volta do trabalho, que muita gente acaba substituindo também o jantar por um lanche, E aí eu queria falar um pouquinho sobre o valor nutricional do pão, de que forma que a gente pode consumir sem trazer malefícios para a saúde, qual é a composição do pão que pode estar prejudicando a sua saúde também. Então vou escrever aqui, uma aula de pães. Tá, aulão sobre pão. Tá sobre pães que eu vou falar mais de um tipo, Vou fixar aqui para as pessoas poderem entender. Vou deixar essa live salva também, tá? No Facebook e no YouTube. Então depois, se vocês acharem que o tema é muito interessante, quiser encaminhar para alguém que você saiba que adora pão também, que o problema é pão, encaminha a live. Acho que eu tô fazendo até essa live para minha mãe, Que a minha mãe, ela é diabética e a gente, assim, sempre que eu vejo, eu tô alertando ela, sobre o consumo de pão. Minha mãe é diabetes tipo 2, ela usa um medicamento, só que ela já é diabética há bastante tempo. E os medicamentos já não estão mais fazendo o efeito esperado. E ela teve que entrar na insulina também. Além disso, eu confesso que a minha mãe também não segue, a dieta ideal. Ela é nordestina, tem muito hábito enraizado, por mais que eu fale, converse, E você sabe que filha, ela sempre vai me ver como filha e não como profissional. Isso só Freud explica, a parte da psicologia. Tem época que aperta realmente o calo dela, ela vem, me procura e aí faz tudo direitinho. Mas eu percebo, não só pela minha mãe, por boa parte dos diabéticos, que eles colocam o medicamento como realmente assim 90% do tratamento e não dão o devido valor que deveriam à parte da alimentação, gente. E se você faz a alimentação direitinho, menos você vai precisar da parte medicamentosa, Assim como os exercícios físicos, que são super importantes. Oi, Júlia, tudo bem? A Júlia também trabalhou comigo durante muito tempo, uma excelente nutricionista, trabalhou na área de produção, mas agora tá na clínica e sempre ficou lá e cá, Júlia? Olha, vamos falar um pouquinho sobre o pão, Eu vou começar lendo os ingredientes, tá? Do pão. Eu tenho até um pão de forma comum, tá? De pão branco mesmo, para ler os ingredientes com vocês e explicar a composição, e depois eu vou falar sobre as farinhas também. Olha, primeiro ingrediente, quando a gente lê assim, na lista, é o ingrediente que tem maior quantidade. Então, o primeiro ingrediente da farinha, ele não diz quanto, mas a gente sabe que o maior é a farinha de trigo. O governo, ele obrigou toda a indústria que produz farinhas e fubá a enriquecer as farinhas com ferro e ácido fólico. Então, todas as farinhas que você comprar, seja de fubá ou de farinha de trigo, elas já vêm enriquecidas de fábrica. Por quê? Isso eles fizeram para tentar combater o nível de anemia que acontece principalmente na idade escolar, com as crianças. Então, como o pão, a farinha, ela é muito consumida por crianças e adolescentes, eles fizeram isso, adicionaram ferro e ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, tá? E todos os dois atuam nessa parte aí do combate à anemia. Aí o segundo ingrediente, eles botam açúcar, Na maioria das receitas de pães, sempre leva um pouquinho de açúcar para que esse fermento possa crescer, possa se multiplicar. A bactéria, o fermento é uma bactéria, tá?
que você, quando na presença de açúcar, se multiplica muito mais. Isso até é um dos motivos que a gente fala que a pessoa que está com açúcar alto, né, se ela for diabética, ela tem uma chance muito maior de ter o quê? Infecções, né, uma pneumonia, né? As bactérias, elas adoram açúcar, elas se multiplicam mais. Então no pão não é diferente. Mas a quantidade que vai, gente, é pouca, tá? Se o pão não for doce, é aquela quantidade mínima de açúcar só para o pão poder crescer. Aí eu vejo muita gente preocupada assim, mas não pode ter açúcar porque eu sou diabética. Aí ela quer comprar o pão zero açúcar. Mas, gente, essa quantidade de açúcar que tem no pão é tão baixa, que, olha, não importa se tem açúcar ou não tem açúcar, é insignificante. Então, assim, quem tá falando, quero comprar um pão zero açúcar, não tem essa necessidade, é mais marketing do que qualquer outra coisa. O terceiro ingrediente vai óleo de soja, né? Geralmente o pão ele vai um pouquinho de alguma gordura. Quando eu faço meu pão em casa, né? Eu gosto de usar azeite. Eu adoro pão com sabor de azeite. Eu já fui em algumas padarias assim mais chiques que eles também têm pão de azeite. É caro pra caramba, mas é uma delícia. E aí nos industrializados geralmente eles usam óleos mesmo, tá? E dependendo do tipo de pão, por exemplo, quando você come um croissant, que é um tipo de pão, mas ele é bem folhado, né? Esse tipo de pão, além do óleo, ainda leva gordura hidrogenada, que é uma gordura que é péssima para a saúde cardiovascular. Então, assim, o croissant é um pão que a gente tem que tomar cuidado e usar só de vez em quando. Aí a gente tem sal, né? Porque o pão geralmente ele é de sal. Depois ele leva glúten. O que é glúten? Glúten é uma proteína. É um emaranhado, assim, sabe? Uma molécula toda enrolada, assim, que em inglês, né? O glúten até significa cola. De tão difícil de digestão que é para a maioria das pessoas. Diria a maioria, sim, tem dificuldade de estar digerindo esse glúten. Mas o glúten é uma proteína. A própria farinha de trigo já tem glúten, mas vai ter uma quantidade, né, uma proporção um pouco menor, só que é o glúten que dá justamente a consistência do pão. O pão ficar fofinho, né, para ele poder ter essa estrutura elástica, né, quem dá essa estrutura elástica é o glúten. Então o pão sem glúten ele nunca é tão saboroso, ele nunca vai ter a textura que um pão com glúten tem. Aí a gente tem o sal hipossódico, né? Eles colocaram Irinalda, né? Eles colocam um pouquinho de sal também, né? O sal hipossódico, né? Daí acho que eles se preocupam em relação a não ter um sal demais. E eles botam 2 tipos de conservante. Todo pão de forma acaba tendo conservante também, que é o propionato de cálcio, esse eu vejo na maioria dos pães, tá? E ainda leva o ácido sórbico. Olha, os conservantes químicos que também são um problema, né, na nossa saúde em geral. Por isso que a gente considera até o pão da padaria mais saudável que o pão de forma. Por quê? O pão da padaria leva alguns conservantes, e leva também uma outra chamada brometo. Esse brometo também não é nada legal para a saúde. E eles usam isso justamente para o fermento agir melhor, tá? Tô escutando um barulho, acho que tem alguém consertando um portão aqui do lado. Esse é o problema de dar live um pouquinho mais tarde, né? Oi, Lia, tudo bem? Quando a live é mais cedo, é um silêncio absoluto. Já são 8 horas, as pessoas já começam a fazer barulho, mas parou. Então, vou continuar qualquer coisa, eu boto o fone. Olha, sobre os conservantes dos pães, né? Então, o pão de forma, quando você compra, ele sempre vai ter uma quantidade maior de conservante químico. E qual é o problema desse conservante, gente? É que esse conservante, ele vai agir lá no teu intestino, prejudicando o nosso bioma intestinal, porque dentro do nosso intestino, né, ali tem células, mas também moram muitas bactérias ali no intestino, algumas patogênicas, né, que a gente sabe que podem causar doenças, e temos também
bactérias boas que moram no nosso intestino, como essa família, né, da Bifidobacterias, né? Essa família, ela é muito importante que você tenha em quantidade boa, porque isso melhora a sua imunidade. Bactérias saudáveis no intestino, elas sozinhas, elas já produzem vitamina do complexo B. Elas sozinhas, elas ajudam a produção de serotonina, de triptofano, na melhor absorção de vitaminas e minerais. Então, é por isso que a gente precisa cuidar muito do nosso intestino, tá? E aí eu poderia dizer para você que o excesso de pão vai prejudicar a sua flora intestinal, o seu bioma intestinal. Então, é por isso que a gente não deve consumir pão todos os dias, mas dá pra gente incluir, sim, numa alimentação. Tem alguns casos, tá, que eu vou explicar aqui pra vocês, que eu peço para tirar por um tempo, mas na maioria das vezes eu coloco o pãozinho sim na alimentação, não vejo ele como um grande vilão, principalmente para quem for diabético. Eu sempre coloco lá, né, nos meus stories, eu como pelo menos que pão 1 ou 2 vezes na semana. Eu não sou a louca do pão não, né, de adorar, de achar que é super gostoso, super maravilhoso. Não, acho que tem outras coisas que eu gosto de comer mais do que o pão. Mas vamos focar um pouquinho agora, né, do diabetes, porque o meu canal aqui no Instagram é bem voltado para o controle, né, dos exames laboratoriais de pessoas que tenham diabetes tipo 2. Vamos ver a quantidade de carboidrato que tem numa fatia de pão. Olha, aqui ele fala que 2,5 fatias, tá? Poderia comer 2 mais meia. Tem 126 calorias. Um pão comum, um pão francês, tem 140. Então, você vê que é bem similar. De carboidrato, né, nessas 2,5 fatias, tem 25 gramas de carboidrato. A gente costuma dizer, né, que cada 15 gramas é uma cota. Então, eu tenho uma cota de 15 gramas e tenho mais 10. Então, eu vou arredondar ali para 2 cotas. Eu tenho 2 cotas de carboidrato em 2 fatias de pão, mas eu posso também não comer as 2 fatias, comer uma fatia só. Então, em termos de carboidratos, né, para o controle da minha glicemia, dá tranquilamente para eu poder colocar 1 ou até 2 fatias, né, dependendo da alimentação da pessoa no dia inteiro. E às vezes é melhor realmente eu usar pão do que usar tapioca. Eu sei que tem muita gente que adora, né, não vou comer pão porque pão engorda. E aí vai para tapioca. Só que a tapioca tem uma concentração de carboidrato muito maior do que a do pão. E não tem fibra também, tá? Esse aqui é de pão branco, não tem fibra, mas a tapioca também não tem. E aí, se você for olhar no total de carboidrato, a resposta na tua glicose, né, é pior com tapioca do que pro pãozinho. Então, assim, não se engane. A mesma coisa vale para batata doce, tá? A batata doce também parece que ela é muito tranquila, isso e aquilo, mas, gente, ela tem uma grande concentração de carboidrato também. Então, dá para você variar em todas essas opções, né, de café da manhã. Você só precisa o quê? Estar atento à quantidade que você vai estar consumindo por dia. Porque, por exemplo, se eu sei que a tapioca e a batata doce tem uma concentração maior de carboidrato do que no pão, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade. Então, assim, se aqui ele fala que é 50 gramas de pão, né, eu vou ter que consumir, de repente, 40 gramas, 30 gramas da batata doce para poder ficar equivalente. Tudo é uma questão de medida caseira. Eu preciso estar controlando essa medida caseira para poder estar variando o máximo que eu puder no meu carboidrato, né? Mas vamos falar um pouquinho também dos fermentos, tá? A grande diferença também, né, entre o pão e as outras opções de carboidratos que a gente tem no café da manhã, a Júlia até confirmou ali, né, Júlia? Muitos se enganam com a tapioca e a batata doce, principalmente no caso dos diabéticos. Eu acho que, assim, quem treina precisa de uma quantidade maior de carboidrato. É por isso que até eles preferem a tapioca e a batata doce, porque caloria para eles não é o problema. Ele tá gastando lá na academia. Mas para uma pessoa que é diabética, não é desse jeito, né? O carboidrato dela não é consumido assim, né? Numa respiração. A pessoa tem dificuldade no metabolismo de carboidrato. É importante que ela faça exercício para ajudar a equilibrar a glicose, mas se ela for lá para academia e depois consumir um monte de carboidrato, não adianta. Vamos falar um pouquinho do fermento, né? Quando a gente faz o fermento de pão, né, tanto é que a gente fala que tem 2 fermentos, né? Tem o fermento de bolo, que é o fermento químico, e existe o fermento biológico, que é o fermento que você acaba fazendo o pão, né?
São substâncias diferentes, tá? Geralmente o fermento de bolo, ele é a base, por isso que o nome é químico, tá? Ele vai crescer por conta do bicarbonato, né? Aquilo ali é bastante bicarbonato de sódio que eles colocam para o bolo poder crescer. O fermento de pão, não, é feito por umas cepas de bactérias ali, por isso que a gente precisa deixar descansar 1 hora, né? Às vezes até mais de 1 hora, crescer, fermentar, para depois estar consumindo. De uma forma geral, o fermento de pão, ele é mais fermentativo até do que o fermento de bolo. Então, eu diria que assim, que para quem tem distensão abdominal, para quem tem gastrite, para quem tem problemas digestivos, né? Esse fermento biológico também, por mais que o nome seja legal, né? Porque o nome é fermento biológico, parece que o nome é maravilhoso. Mas para quem tem problemas digestivos, não é. A gente prefere alimentos sem fermentação, tá? Porque também vai atrapalhar a nossa flora intestinal. Eu até atendi essa semana, que eu achei muito legal. Primeira vez que eu atendi uma pessoa da religião judaica, né? Então, na religião judaica, a Páscoa é diferente. Por isso foi até um dos motivos que eu quis fazer a live de hoje com o tema de sobrepeso. Deixa eu beber água. E essa minha paciente, ela tá entrando na Páscoa judaica. E eu falei, não, olha, vamos adaptar, né? Ela querendo emagrecer, já tinha perdido peso, tava fazendo lá a cetogênica. E a gente conversou, ela e Diana, como é que eu vou fazer agora, né? Porque eu tava acostumado com pão cetogênico e agora eu não vou usar, porque na semana judaica a gente não usa nada com fermento. Eu falei, não, olha, vamos dar uma pausa nessa cetogênica, você já tá há um tempinho, tá tendo um resultado ótimo, ela nem queria parar, porque dá saciedade, é uma dieta, né? Que você não passa fome. E eu falei, olha, mas eu acho que a parte da religião, né, antes de eu querer emagrecer, eu vejo que a parte religiosa, né, do meu paciente precisa sempre ser respeitada. A religião, a filosofia, a cultura, tudo isso eu envolvo quando a gente é nutricionista. Gente, isso não é uma coisa que eu quero fazer. Isso tá como realmente a promessa, sabe, de um nutricionista. Esse é o nosso dever, respeitar o paciente, principalmente como ser humano e em cima da religião dela. E eu falei, olha, é um momento muito legal de você trazer sua família, suas filhas, e dizer, né, o símbolo de cada alimento. Eu acho lindo essa parte, né, quando a gente envolve também a religião com a alimentação. Ó, eu respeito demais. E na religião judaica, não pode consumir nenhum tipo de grão e nenhum tipo de fermento. Então eles têm um biscoito creme cracker grandão chamado matzah, se eu não me engano. Foi isso que ela me falou. E depois eu fui pesquisar um biscoito grandão, sabe? Tipo um cracker. E ela vai comer tapioca e vai comer esse biscoito, que é feito só farinha com água, né? E não leva nenhum tipo de fermento. E ela muito preocupada porque ia colocar o glúten na alimentação, e quando a gente olhou lá as calorias, né, ela mandou a embalagem para eu ver, tem até menos calorias que um pão comum. Então, essa parte do se bota pão, né, a gente chama de pão judaico. Se coloca um pão, se coloca um biscoito, gente, tudo isso dá para incluir, desde que você saiba fazer esse método que é de contagem de carboidrato, que a gente fala que é o que todo mundo deveria saber, porque dá para você ter muito mais liberdade do que você vai consumir. Mas o que eu achei interessante nessa dieta da Páscoa judaica, de não ter fermento, né, e não tem grão nenhum, nem arroz, nem feijão, é que não tem nada fermentado. Eu até falei com ela, falei, ó, quero ver o resultado da sua circunferência abdominal depois que acabar. Porque quando eu faço a Low Food Maps, acontece a mesma coisa. É uma dieta, a Low Food Maps, onde a gente bota carboidratos pouco fermentados. E também não vai nada com fermento, tá? Nessa estratégia. Justamente para melhorar a flora intestinal.
E o paciente geralmente perde muita medida na região abdominal. É uma dieta que na maioria das pessoas emagrecem bem e perde bastante na região abdominal, porque o fermento em si, ele te dá uma certa distensão. Então, esse é uma outra questão que às vezes a gente prefere dar uma torrada para um paciente do que o pão. O pão, por mais que você asse, depois aquela fermentação ainda continua ali. E aquilo pode prejudicar, sim, as suas vias digestivas. Então, cuidado com o excesso de pão e de produtos com fermento, sabe, no seu dia todo. Por que existe o pão de fermentação natural? Vocês já ouviram falar, né? Que aí tem o pão da padaria e tem o pão de fermentação natural. O que é esse pão, gente? É que eles não levam fermento biológico. Eles mesmos preparam o seu próprio fermento natural. Como o pão era feito, sei lá, há mais de 1000 anos atrás. Eu não sei em que ano exatamente o pão foi feito. Depois eu vou até pesquisar. Quando eu dou aula, às vezes, nas escolas, eu sempre gosto de estudar um pouquinho, mas eu esqueci. Mas foi desde a época de Cristo, né? Isso a gente sabe. Então tem muito mais de 2000 anos. Lá na ceia, né, na Santa Ceia, já existia o pão. Então, esse pão que é feito há mais de 1000 anos atrás, né, era o pão onde eles esqueceram um pouco de farinha e pingou água, né, e aquilo foi estragando. Tem uma história ali, atrás a primeira receita de pão, como ele foi feito, assim como a cerveja também. Se eu não me engano, também foi algo assim, que foi feito por acaso. Ninguém imaginou ter aquela receita. Essa fermentação natural, onde as bactérias do próprio ambiente, né, vão se proliferando ali naquela farinha, forma um fermento natural, que se chama levain. Em média, se eu não me engano, se demora quase 20 dias, tá? Fazendo essa estrutura para o pão de fermento. Eu nunca tentei fazer em casa, mas eu já li, sei mais ou menos como que é o método. Esse pão, ele realmente não fermenta quase nada, por isso que a gente fala tanto do pão de fermentação natural. Não leva essas bactérias do sachêzinho que o biológico tem ou que o pó, né, do fermento químico tem. Então, esse tem uma digestão muito boa, porque é respeitado a forma natural como o pão deve ser feito e não acelerado como acontece com os pães. Uma outra questão importante, deixa eu botar o tempo aqui para não esquecer, que é na composição do pão, que eu não posso esquecer, né, que é o que eu falo aqui até quando eu dou aula de esteatose hepática, a respeito da qualidade das farinhas que a gente tem aqui no Brasil. Gente, a gente tem, isso é um problema mesmo de saúde pública, sabe? A farinha de trigo brasileira é uma farinha muito ruim microbiologicamente. Se a gente for avaliar a quantidade de fungos, de bactérias e de fragmentos de insetos que tem dentro da nossa farinha de trigo, é uma questão alarmante, é uma quantidade absurda comparada a outras farinhas de trigo dos outros países. Isso foi uma manobra ali política, não sei o que houve, mas eles mudaram a legislação para que se permitisse ter uma farinha de trigo tão suja quanto a que a gente tem. E isso traz consequências para a nossa saúde, principalmente para a nossa microbiota intestinal, né? Esse microbioma que a gente tem ali, que é o tesouro do nosso organismo. Quando a gente estuda imunidade, o que a gente mais estuda é intestino. Aí que nem ontem no Fator, né? O Raul tá até aqui, aluno lá do Fator. Quando a gente estuda saúde mental, a nossa mente tem uma conexão diretamente com o nosso intestino. Quando eu estudo diabetes, eu sei da importância do intestino, então o intestino é um órgão super importante. E a farinha de trigo tá lá, entendeu? Para prejudicar muito. Então, eu acho que esse é o principal motivo que eu falaria para vocês pegarem, realmente frearem, colocar o pé no freio quando você come alimentos à base de farinha de trigo, né? Tanto no biscoito, como na farinha de trigo, na pizza, no pão de hambúrguer, no pão integral, no pão de fermentação natural, porque acaba que tudo vem da farinha de trigo de má qualidade. Eu moro aqui em São João de Meriti, aqui eu não tenho muitos mercados, né, como Pão de Açúcar, Zona Sul, onde tem
produtos importados que a gente possa até comprar. Mas quando eu tô longe, vou para a Zona Sul, eu sempre passo num supermercado e trago um pacote para mim de farinha de trigo de qualidade melhor. Então, uma farinha de trigo comum, em média, custa o quê? Uns R$4, uns R$4,50. Uma farinha de trigo importada de qualidade melhor custa na faixa de 20 e poucos reais. Tá? Então, assim, 1 quilo, às vezes eu compro quando eu quero fazer, por exemplo, um macarrão, que eu mesma faço a massa, né? E aí eu tenho aquela maquininha e eu gosto de fazer. Mas fora isso, ó, o macarrão que eu comprar, né, no mercado vai vir dessa farinha de qualidade ruim. O pão da padaria vai ser de qualidade ruim. O pão daqui vai ser de qualidade ruim. Então, assim, a gente fica meio que de mãos atadas, mas eu também falo para vocês que o nosso corpo, ele é capaz de lidar com essas bactérias, né, com esses venenos que acaba tendo ali dentro, mas desde que você não dê muito, né? Se você sobrecarregar o seu organismo com esse monte de sujeira, realmente o fígado vai começar a dar problema, né? Sua saúde vai ficar debilitada. Mas se você souber usar numa pequena quantidade, dá sim pra gente usar farinha de trigo. Por isso que eu falo que a gente não precisa demonizar, precisa aterrorizar. Mas se você tem uma boa alimentação, poxa, eu como fruta, eu como verdura, eu tenho gorduras boas na minha alimentação. Se eu comer 2 pães franceses na semana, será que eu vou fazer um estrago tão grande assim pra minha saúde? Pra glicemia eu já tô te explicando que não, que às vezes até é um benefício maior do que você se encher de batata doce e de tapioca, né? Digo para quem tem glicose alta. Mas para a saúde em geral das pessoas, eu diria que a gente precisa sim frear, né, esse consumo de pão com glúten. E aí a gente tem opções, como por exemplo, lá dentro do polvilho, né, que a gente pode fazer aí esses pãezinhos com polvilho doce, polvilho azedo. Aí tem a questão do pão sem glúten. Vamos usar farinha de arroz. Gente, farinha de arroz também, o índice glicêmico é altíssimo. Então, quem é diabético tem que tomar muito cuidado com a farinha de arroz. A concentração de carboidrato é muito elevada. Eu vejo as pessoas, às vezes, tudo querendo procurar alimentos sem glúten, mas a maioria desses bolachas de arroz, do pão sem glúten, tem uma carga de carboidratos muito alta, que pode prejudicar, e na maioria das vezes, ó, não tem fibra, tá? Lembrando que o fato também de não ter fibra vai prejudicar o seu bioma intestinal. Então, que solução que eu dou, né? Que solução que eu procuro fazer? Olha, sempre que eu tenho tempo, meus filhos são testemunha aqui. Eu adoro fazer massa de pizza, eu gosto de fazer massa de pão, né? Eu faço, meu filho ama joelho de frango, né? Então, eu mesma faço a minha massa. Eu compro essa farinha de trigo melhor, eu misturo com uma outra que tenha fibra. Por exemplo, eu gosto muito de usar aveia. Aí eu vou ter que usar, né? Porque eu não tenho levinho. Eu uso fermento biológico mesmo, boto azeite, boto todos esses ingredientes que eu falei aqui do pão. Só não coloco os conservantes. E sabe, eu trabalho a massa na mão, né? Deixo descansar. Aí depois abro a massa, né? ou moldo os pãezinhos. Depois deixo crescer. Então, assim, é uma receita que às vezes eu gosto de fazer de domingo. Então eu começo de manhã fazendo e adoro fazer quando tá calor também, né? Porque quando tá calor a massa cresce melhor. E aí eu faço esse pãozinho, deixo lá descansando e de tarde a gente recheia com alguma coisa e boto para assar. Essa massa também eu adoro fazer hambúrguerzinho de forno. Então é uma alternativa, né, que eu posso dar para vocês. E quem quiser a receita, tem lá no a minha primeira live. Se você for lá procurar, quando você entra no Instagram, né, tem o feed, aí tem o Reels, depois tem lá o IGTV. Se você pesquisar, ali tem todas as lives que eu fiz. Aí lá no final, foi a minha primeira live, tá, gente? Foi uma das primeiras. Eu tenho um pãozinho de inhame que eu fiz ali. Eu coloquei todas, foi reality show mesmo, porque uma live tem 1 hora, outra tem 1 hora mesmo, 1 hora também, até a hora que eu fiz, que ficou pronto, que vocês puderem ver a textura. Então isso é muito importante. Se você não pode comprar essa farinha de trigo, né, mais cara, que você use a farinha que você tem. Mas se você pelo menos coloca azeite, coloca uma outra fibra, né, você pode misturar, por exemplo, com aveia, e no final, eu ainda, depois que a massa cresceu, você ainda pode misturar o purê de alguma coisa.
Nesse dia eu fiz de inhame, mas você pode fazer pãozinho de batata, de abóbora. Você deixa a massa crescer primeiro, né? Faz aquela primeira etapa de misturar os ingredientes e crescer. Aí na segunda etapa é que você mistura o purê de alguma coisa, mas tem que estar um purê bem sequinho, sabe? Sem muita água. Pode usar abóbora, no caso você vai ter que cozinhar a abóbora no vapor ou assar a abóbora, tá? Tem aqui uma paciente, aqui é a Márcia Monsores, uma das gêmeas que a senhora atendeu em São Mateus. Lembra? Muito legal poder assistir. Sim, lógico que eu lembro. Tem de seu pai também, né? Se eu não me engano é Ademar. Então, a gente pode fazer esse pão caseiro que você vai ter, assim, muito mais nutriente. Porque se a gente parar para ver qual é a função do pão em termos de nutrientes na minha alimentação. O pão, ele é uma fonte de energia. Ele é realmente uma fonte de carboidrato, né? E ele te dá energia para o dia inteiro. Mas em termos de vitaminas e minerais, gente, ele é muito pobre. A farinha de trigo, se não tivesse adicionada de ferro e de ácido fólico, não tinha quase nada, né? E a gente da nutrição ainda critica muito o fato de ter esse ácido fólico ali na farinha, porque a farinha, o ácido fólico, ele é perdido também no aquecimento, né? Então, assim, a forma química que o ácido fólico mais é bem absorvido pelo nosso corpo é quando você consome alimentos crus. Então, por exemplo, a laranja é uma boa fonte de ácido fólico. Alimentos que a gente consuma cru e não que você aqueça. Quando você aquece, você perde boa parte desse ácido fólico. Então fica aí, né, uma crítica nossa em relação a essas leis mais uma vez. Então, se eu puder colocar outros tipos de farinhas ali dentro, eu acho legal. Aí a gente tem, né, os pães que eu adoro também, que são os pães de castanhas. Isso também, olha, eu já comprei de fermentação natural, um pão de castanha que é maravilhoso. Nossa, a digestão é outra. E o pão de fermentação natural, ele é bem crocante na parte de fora e ele é bem macio na parte do meio, sabe? Eu já comprei numa loja. Uma vez eu passei com os meus filhos, a gente foi lá na Quinta da Boa Vista. Aí tem uma loja, uma casa italiana que tem ali em São Cristóvão, é perto do zoológico, se chama Casa do Sardo. Lá eles têm esses pães de fermentação natural, tem pão de azeitona, pão de castanha. Gente, que delícia. Um pão eu acho que custou uns 30 reais, acho que era quilo, mas custou mais ou menos 30 reais. Mas assim, deu para vários dias, sabe? Deu para vários dias. Eu falei do croissant que não é um pão legal. O croissant, ele leva muita gordura hidrogenada. Esses pães tipo bisnaguinha que a gente compra no supermercado, né, que a gente costuma dar para criança, pão bisnaguinha, ou aquele pão tipo de hambúrguer, né, que é um pão mais denso, pão suíço, que às vezes a gente compra na padaria, né? Esse tipo de pão, ele também tem uma química diferente, tá? A composição dele, ele é um pão muito mais socado, ele não é um pão que tem tanto ar como, por exemplo, o pão francês. Então, ele é mais concentrado também na questão do carboidrato e ele tem mais glúten. Tanto é que você vê que ele é um pão mais denso, mais pesado, mais grudadinho, como se fosse uma cola. Então, esse também ainda é pior, tá? Para digestão e para quem sofre, por exemplo, de prisão de ventre, do que o próprio pão francês. Hoje se fala muito de pão cetogênico, né? Que tem gente fazendo a dieta, eu até, lógico, né? Eu tô sempre falando aqui nas minhas lives que eu recomendo, já recomendei para muitos pacientes. Tem uma resposta muito boa de redução de peso, né? E é uma das estratégias que a gente usa lá na fase 3 do emagrecimento. Mas o que eu vejo de receita de pão cetogênico? Eu vou falar a receita que eu costumo dar para os meus pacientes e a receita que eu vejo uma galera fazendo aí do Instagram. Tem um tal de pão cetogênico que a galera tá fazendo, que é pegar um pote de cream cheese, botar um ovo, fermento, sal, acho que vai um pouquinho de farinha de amêndoas e só. Mistura tudo e vai no forno, né? No micro-ondas, aí depois corta no meio, virou um pãozinho, virou um sanduichinho cetogênico. Ok, é um pão com pouco carboidrato? É. Mas olha a composição dele, gente. Vai um pote de cream cheese.
O cream cheese, ele é um tipo de queijo que tem uma grande quantidade de conservantes. E eu vejo muita gente pegando receitas aí low carbs e usando como se fosse uma coisa maravilhosa. Não, aí eu vejo muita gente falando pra mim, porque eu boto cream cheese, eu boto cream cheese. Gente, mas você sabe do que é feito cream cheese? Né? Então, você vai lá ler a composição, ele tem pelo menos 4 tipos de conservantes. Né? Tudo bem, tem 2 conservantes ali que não são tão ruins, como goma guar, né? E aí você fica assim, não são tão ruins, mas tem 4. E outra coisa, na receita você leva quase que o pote inteiro. Então é um tipo de queijo processado, tem uma grande quantidade de gordura hidrogenada ali também. Então não é uma coisa para você ficar usando assim a torta direita, tá? Esse cream cheese. Então essa não é uma receita que eu costumo dar para os meus pacientes. Quando eu mando a dieta cetogênica para eles, eu mando junto um livrinho, sabe? Com 12, 13 receitas para ficar de apoio ali. E ali eu coloco 2 receitas de pão cetogênico. Então o pão cetogênico que eu ensino é completamente diferente. Até porque precisa ter na dieta cetogênica bastante gordura, mas uma gordura boa. Então esse meu pão, ele é um pão feito basicamente de farinha de amêndoas, leva semente de abóbora ou girassol. É um pão que eu coloco psyllium, que é um tipo de fibra solúvel. É um pão que eu coloco, vai bastante ovo também, tá? E vai o fermento de bolo, nem vai fermento biológico, essa receitinha que eu dou pra eles. E aí assa no forno, fatia, vira tipo um pãozinho de forno e a pessoa pode colocar ali na assadeira para tá na chapa, né, para usar como pão. Então, não basta você pegar uma receita cetogênica ou pegar uma receita diet. É você saber se aquela receita realmente tem valor nutricional para você, né? Se vai trazer benefício. Eu vejo essa questão de receitas de internet uma coisa que me preocupa, porque eles simplesmente têm pouco carboidrato, então vou consumir. Mas não se perguntam, né, se os ingredientes que tem ali vão me fazer mal ou não. A Júlia botou, né, é um falso queijo. Isso aí, né, Júlia? É o queijo tal do queijo processado, do queijo ultraprocessado. Porque o queijo em si, ele tem vários benefícios para a saúde, tá? O queijo canastra, o queijo cottage, a ricota. Eu adoro comprar ricota. Eu compro sempre ricota aqui para casa. Acho até o custo-benefício dele maravilhoso, não estraga rápido. Faço pastinhas de tudo que é sabor, né? Mas o cream cheese, gente, ele não é um queijo, tá? A quantidade de cálcio dele ele é basicamente um creme de leite. Mas assim, se tivesse só a gordura do leite, tava bom. Mas eles colocam outros tipos de queijo também. Outra coisa que me preocupa, né, Júlia, é o tal do catupiry. Quando as pessoas compram aquele tubo de catupiry, aí quando a gente lê, não é catupiry, é queijo tipo catupiry. E a quantidade de gordura hidrogenada que tem ali, gente, que é a mesma gordura que tem no biscoito recheado, por exemplo, é muito alta. E quem é diabético, a gente precisa controlar essa parte cardiovascular que tem uma relação muito forte com essas gorduras que tem por aí. Entendeu? Então, assim, eu costumo falar que não vale a pena você gastar tanto dinheiro com pães ultramodernos, entendeu? Que aí a pessoa vai, vou comprar o pão da Nutrela, que é zero conservante, é cheio de fibras, etc. Se o custo-benefício valer a pena, ok. Mas se não valer, gente, compra o branco mesmo, mas usa em pequena quantidade. E investe, gasta seu dinheiro num bom azeite, numa boa castanha, num peixe, sabe? Em frutas ricas em antioxidantes. Eu acho que esse equilíbrio, né? Que tem muita gente que às vezes até, né, ganha bem e tal, mas não está disposto a investir tanto dinheiro nos alimentos. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né, no consultório. Ai, mas eu não tenho dinheiro para me alimentar bem. Ah, porque me alimentar bem é caro. Não é, não é. Concordo que as castanhas são, mas você também não precisa comer 1 quilo de castanha por mês, tá? Você pode usar, um alimento que deve fazer parte, mas que você pode usar em pequena quantidade. Azeite é a mesma coisa, é uma gordura muito boa, mas não é para você ficar se entupindo de azeite. A gente, na verdade, precisa de 30% das suas calorias vindas de gordura. E aí sim, dentro dessas gorduras precisam estar castanhas e azeite, então a quantidade é pequena. Tá? Então, não gaste uma fortuna com o melhor açúcar, com o melhor pão, com o melhor biscoito, sabe? Porque isso é muito marketing. Se você pode, ok. Se você gosta, ok. Mas se não,
economiza nisso e gasta mais em gordura, que vale mais a pena, né? Então fica aqui meu recado a respeito dos pães, que eu já falei de todos, né? Bisnaguinha e aquele pão de hambúrguer, acho que na hora que eu falei, eu comecei a falar com a outra pessoa aqui que apareceu. Esses tipos de pães, eles têm também uma quantidade muito maior de açúcar, tá? Então toma cuidado com esses pães que ainda levam gordura hidrogenada. Até para poder, porque a gordura hidrogenada ela dá um tempo de conservação maior para o produto também. Então, um pão de hambúrguer, pão bisnaguinha que a gente dá muito para criança, ele são dos piores, ele é considerado ultra processado. O pão francês é só processado, mas esses pães com validade maior, né, até o próprio pão de forma, é considerado ultraprocessado. Ultraprocessado é proibido? Não, só precisa ser evitado, ser usado em pequena quantidade. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho é o que vai acompanhar esse pão, né? Então, assim, só botar um pão com margarina, né, um pão com mortadela, também não te dá muito valor nutricional. Você tá só aumentando a sua química, né? E peito de peru, mortadela, todas essas químicas aí, elas te predispõem a desenvolvimento de câncer, principalmente intestinal. Toda carne que é rosinha, então é a mortadela, é o peito de peru, é o blanquê, isso tudo precisa ser usado com moderação, até mesmo salame. A gente precisa, o melhorzinho seria aquele presunto de Parma, tá? Então, para quem é amante de frios, assim, gosta de comer com torradinha ou pãozinho, vai no presunto de Parma, vai nos queijos em geral, faz no ovo, faz uma pastinha de alguma coisa para acompanhar. Mas os frios, gente, sempre pouca quantidade. Sempre fico de olho no que acompanha esse pão, tá? Então, a gordura boa, como eu tô falando, eu adoro pão na chapa também. Então, assim, eu gosto de pegar o pãozinho, botar azeite em vez de fazer com manteiga, jogar um pouquinho de orégano ou um alecrim, aí dou aquela esquentadinha, acho que fica uma delícia. E a quantidade, né, que eu vou usar um só, sempre que possível para uma mulher, eu recomendo a ficar com uma fatia só. Tá? E os homens sim, eles podem consumir 2 fatias. Eu acho que eu tirei bastante dúvida, né, gente, sobre pães. Acho que eu falei sobre todos. Falei de pão de padaria, falei de pão de forma. Ah, tem pão australiano, né, que também é um dos meus preferidos, né. No Von Outback, eu adoro aquele pãozinho quando vem quentinho. É um pão que tem cacau, né, mas ele também tem bastante conservantes. E ele também tem bastante açúcar, ele leva mel. O mel não deve ser aquecido. O mel a gente só deve consumir ele frio. O mel é um tipo de açúcar também, né? Mas toda receita que o mel é aquecido, corre dela, tá? Não é legal. Não é legal você aquecer o mel, tá? Você forma uma substância mais tóxica. Já temos 40 minutos de live, acho que eu já falei bastante, tá? Ó, muito obrigado, tá? Até terça-feira. Depois agora do feriadão, né, depois do dia 1º, eu já vou começar a fazer lives diárias. Então depois eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá e vou botar com temas, vocês me ajudarem ali com temas para as próximas lives, tá bom? Muito obrigada aí, tá? Ótima quinta-feira aí para vocês. Tchauzinho.